Senhor Deus, esta manhã chego mais uma vez diante de Ti. O Senhor conhece o nosso desejo, que é de realizar a Tua obra. O que nós pedimos para estar nos aperfeiçoando a cada momento para realizar esse trabalho, para surtir um efeito para a Tua eternidade. É o que nós pedimos nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu Senhor me chamou para trabalhar na sua obra. Eu aceitei, me preparei. Hoje eu quero anunciar o Rei a glória com alegria todo dia até chegar a hora. Vem nos buscar com os seus anjos lá nas nuvens. Ele está nos esperando com uma festa, nos aguardando para nos dar o bem-vindo, meus amados. Vamos compor um coral com os anjos cantando. Com alegria e harmonia, vamos viver eternamente com o Senhor. Irei embora, terei vitória. O meu prazer é estar para sempre lá na glória. Para sempre lá na glória. O meu Senhor me chamou para trabalhar na sua obra. Eu aceitei, me preparei. Hoje eu quero anunciar o Rei a glória com alegria todo dia até chegar a hora. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos agora para a palavra. Esta palavra que nos leva para a eternidade. Hoje vamos tratar de um assunto, de um ensinamento da parte do Senhor Jesus para com a igreja.
E todos os textos, todas as palavras que trazemos com a intenção de tirar dúvidas de algumas pessoas. E sempre nós encontramos algum ponto nas Escrituras Sagradas que nós, como homem, não conseguimos entender profundamente. Mas com o auxílio do Espírito Santo, tudo é possível. Nós hoje vamos falar do jovem lunático, onde os discípulos ali ficaram todos embaraçosos até a chegada de Jesus. E ali aquele povo da época, os fariseus, saduceus, escribas, e, em um modo geral, o povo judeu, lançando praticamente um desafio para aqueles apóstolos que estavam no início da caminhada com Jesus. Então vamos abrir Marcos 9, do versículo 14 até o 29, nós vamos hoje alcançar mais uma experiência nesse texto. E diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Vamos parar neste primeiro versículo lido e vamos entender um pouquinho dele, porque a intenção do homem tradicional é colocar em xeque-mate, é colocar em dúvida a obra redentora de Jesus. Se alguém quiser ter uma experiência nesse sentido, se ele vive uma tradição dos pais, dos avós, da história, em algo que conhece como religião, muda e anuncia para todo mundo que a partir de agora você vai ser um servidor de Cristo para caminhar para a eternidade. Você vai começar a encontrar desafios na sua caminhada desde o início. Pessoas te julgando, lançando no rosto que você era antes. E os discípulos de Jesus, eles tiveram essa experiência com esses escribas. E no versículo 15, eles disputavam com eles, achavam ser mais sábios do que os discípulos de Jesus. E no verso 15 diz assim: e logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. Porque sempre em uma ocasião que o outro quer colocar o outro em ridículo, há alguém que se compadece. Então, nesse versículo 15 aqui, nós conseguimos enxergar um grupo dividido, parte com eles, outros querendo mascará-los, mas com certeza quando o servo do Senhor está em uma situação de apuros, vem o socorro. E diz o seguinte, no verso 16, e perguntou aos escribas, que é que discutem com eles. Então, aquele grupo que chegou, nós podemos ver que, apesar de ter alguém ali duvidoso de quem tinha razão, mas eles se dirigem diretamente aos escribas, porque era alguém conhecido daquela população, sabia qual era a função daqueles escribas, tinha eles numa excelência dentro da sociedade que viviam.
E no verso 17, e um da multidão respondendo disse, aí no caso eles veem ali a chegada de Jesus e um deles dirige-se a ele, no versículo 17, assim, e um da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o filho que tem um espírito mudo. Era algo que ele jamais acreditaria se Jesus dava uma solução naquele assunto. Era alguém que não falava, e geralmente aquele que não fala, ele também não escuta. Se torna um grau bem elevado de dificuldade para resolver esta questão. E no verso 18, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma, e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Então ali Jesus se depara com a situação que os discípulos estavam vivendo, de aperto com aquela situação, sem saber como resolver. Eu já presenciei situações semelhantes. Um certo dia, um certo domingo, um 23 de abril, estava um grupo de obreiros dentro de uma sala, já todos com as camisas suadas de suor, tentando expulsar o demônio de uma jovenzinha, uma adolescente na época, e não conseguia. Até que, interessante que aquela experiência com aquela jovem era semelhante a esta, porque aquela jovem trancou os dentes e não falava nada, não respondia nada a ninguém, e aquele espírito só balançando com aqueles obreiros de um modo espantoso. E eu estava reunido numa sala ao lado com um grupo de varões neste dia. Então chegaram na porta daquela sala um daqueles diáconos e me pediu uma ajuda para ajudá-los naquela situação. E nós chegamos ali, uns agarrados com aquela jovem, e ela sacudindo eles para todo lado. Eu falei assim, olha, solta a jovem. Ah, mas ela vai se machucar. Eu falei, não machuca não. Falei, vamos buscar uma direção do Senhor para ver o que nós vamos fazer nisso. Nós começamos a orar, cantar alguns louvores de clamor, e aquela jovem voltou a si e abriu a boca e falou, testemunhando que ela era uma adepta de um centro, como nós conhecemos aqui, um centro de macumba. E quando aquilo foi esclarecido, nós fomos ver que aquele 3 de abril estava sendo comemorado uma das entidades que adoravam naquele centro espírita, o centro de macumba, como nós conhecemos, que era conhecido como o Dia do Jorge. E ali nós tivemos o grande benefício de orar por aquela jovem, e ela foi liberta. E quando eu quando eu troquei de congregação, fui para uma outra congregação nova que abriu, aquela jovem já estava pertencente a um grupo de louvor daquela congregação.
E isso é vitória. E nesse texto aqui, neste ensinamento de Jesus aqui, principalmente no verso 29, nós vamos entender que nós fizemos o certo ali, orar por aquela jovem, repreendendo aquele espírito imundo que estava dando tanto trabalho àqueles obreiros. E no verso 20, então, diz o seguinte: e trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Voltando mais atrás um pouquinho, violência e caindo endemoniado. Então, voltando mais atrás um pouquinho, quando ali os discípulos não puderam expulsar, foi simplesmente por falta de experiência e de um ser dividido diante do Senhor. Não sabia se fazia o que o Senhor tinha ensinado ou qual era a postura que deveriam tomar. Então, e com esse jovem que se rangia os dentes, que espumava, era uma situação bem desagradável em ver aquilo. Então, aquele pai daquele jovem aproxima ali, fala com Jesus, e Jesus dá algumas instruções àquele pai de família, àquele pai daquele jovem. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que sucede isto? E ele lhe disse, desde a infância. Então, aquele jovem já era um adolescente problemático, com aquele... Mas, numa soma de tudo, vem a experiência, porque conhece o poder daquele a quem nós seguimos, que é o Filho de Deus. E Jesus, ele faz uma segunda indagação àquele pai daquele jovem, diz assim, e Jesus disse-lhe, se tu puderes crer, tudo é possível ao que crê. Então, Jesus começa a abrir ali o caminho para resolver situações tão difíceis como aquele pai de família tinha encontrado naquele momento. E ele, clamando, então, vamos voltar ao 25. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entre mais nele. Então aqui tem vários ensinamentos nesses dois versículos. Vamos voltar ao versículo 24 primeiro, dizendo assim, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, naquele momento, ele pede socorro a quem podia dar socorro. Sabemos que estas situações também resolve a ação da fé. Que ao ele abrir a boca para orar, ele vai ser atendido. E logo aqui no verso 29, nós vamos ver algum erro que é acometido cada situações, de um modo geral, por alguém que incurtiu aqui algo que não existe no original das Escrituras. E no verso 25 diz assim, e Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo,
sai, mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. Então é aquele trabalho que começou a ser feito, realizado e concluído. Então aquele jovem, a partir dali, ele passaria a ser alguém liberto das opressões. Mas como a incredulidade sempre predomina no coração do homem, ainda acontece uma situação no restante dos versículos que só Jesus para esclarecer. E disse no verso 26, e ele clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Então ali fala assim, o que adiantou expulsar esse demônio desse garoto, sendo que ele morreu? Mas Jesus, como é a solução de tudo, no verso 27 diz assim, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então aí está toda a providência que nós, nesta vida cotidiana, nesta vida transitória, nós precisamos ter como exemplo o ensinamento de Jesus. E com isto, daquele jovem cair como morto, eu lembro de uma experiência nos primeiros dias que eu comecei a caminhar. A minha esposa congregava em uma igreja que era vizinho onde a gente morava, e era um grupinho de umas poucas mulheres, um pastor que não tinha instrução nenhuma, muito amoroso e tudo, mas era sem conhecimento nenhum. E entre aquelas supostas irmãs da congregação da minha esposa, tinha uma senhora que morava sozinha, e ela tinha vendido uma panela de pressão para minha esposa, e numa noite aquela mulher chega na nossa porta querendo a panela de volta, porque ela tinha vendido para uma outra pessoa pelo dobro do preço. Eu falei, mas não pode, a senhora já recebeu o dinheiro, já gastou, e nós pagamos o que a senhora pediu. E aquela mulher, naquele momento, se manifestou. Na garagem tinha uma pá de obra encostada, ela correu na garagem e pegou aquela pá para poder nos agredir dentro da nossa casa. Eu simplesmente fechei a porta, eu era um novo convertido, não tinha ainda vivenciado experiência daquela natureza. E aquela mulher, eu escutei a hora que a pá caiu no chão, que eu tinha fechado a porta. Aí eu abri e aquela mulher cai desmaiada no chão. Vem, aí eu, mesmo sem conhecimento quase nenhum, em nome de Jesus, eu repreendi aquela investida satânica que estava sobre aquela mulher, e aquela mulher, no mesmo instante, desmaiou. Desmaiou e ficou como morta. Como o pastor desta congregação era perto, eu pedi à minha esposa que fosse lá, chamasse, porque era membro dele. Eu, um novo convertido, não sabia muito o que fazer, e aquela mulher, como desmaiada, aquele senhor já de uma idade mais avançada, eu peguei aquela mulher no braço e levei até a casa dela, que era na outra rua, bem em frente onde a gente morava, e deitei aquela mulher em cima de um sofá dentro daquela kitnet que ela morava, e ali aquela mulher não teve o auxílio que era necessário. Aquela mulher
saiu da congregação, onde ela e nunca mais teve força para caminhar. E interessante que o espírito imundo, ele apodera das pessoas de várias maneiras, basta achar uma porta, uma janela aberta para que ele entre. E então aqui Jesus pega aquele jovem pela mão, onde aquela multidão daquele lugar estava tendo aquele jovem, aquele adolescente como morto, e levanta, e ele levantou. E no verso 28 diz assim: e quando entrou em casa os seus discípulos, aí aqui já é uma situação um pouco diferente, porque aqui já fala da igreja. E quando entrou em casa os seus discípulos, lhe perguntaram à parte, quer dizer, com Jesus em secreto, em particular, eles perguntam: por que o não podemos nós expulsar? Agora, o que vai deixar o ensinamento principal para aqueles que estão caminhando é neste versículo. E disse-lhe: esta casta de demônio não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração. Se os irmãos observarem, no final deste do versículo diz oração e jejum. Mas algo que eu quero chamar a atenção é o seguinte: este jejum não está nos originais. Hoje, algumas traduções mais recentes, como chamam, renovada, ela não está mais, esse jejum aqui não está mais entre parênteses. E todos os versículos, aquela parte final da frase, que estiver entre parênteses, é porque não foi do original. Isso foi simplesmente um pensamento do tradutor, daquele copiador das Escrituras Sagradas, do original. Então, ele acrescentou por conta própria este jejum. O jejum não faz parte desta escritura, deste capítulo 9 de Marcos no original. Então, como fazer? Jesus lá no início já nos ensinou. É com fé, é preciso crer para resolver este tipo de situação. E orar, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós temos esta consciência e a oração com fé, ela é atendida imediatamente. E nós que já vivemos algumas experiências nesse sentido de alguém oprimido, outra coisa que chama a atenção, inclusive daqueles que são obreiros dentro da igreja, diácono, evangelistas, até pastores mesmo, que não sejam bem avisados, quando for orar para alguém, nunca feche o olho, porque ele pode receber ali uma rebordosa que ele não esperava. E isto é o conselho de alguém que já viveu algumas experiências nesse sentido. Para não levarem uma pancada, esteja sempre vigilante e principalmente acreditando que Jesus pode socorrer nestes momentos. Em nome de Jesus, do Filho amado de Deus, tudo é possível. Senhor nosso Deus, nós encerramos mais esta gravação, mais esta mensagem desta manhã. Nós queremos entregar não a mensagem apenas na sua mão, mas entregar nossas vidas diante de ti, para que tu possa estar sempre nos governando a cada instante.
no nome do Filho amado de Deus, no nome de Jesus. Amém.